Você aguentaria 43 anos preso sabendo que era inocente? Assista essa história incrível de Finch, preso por 43 anos por um crime que não cometeu. Libertado aos 81 anos, uma história real e mais improvável, que você vai assistir hoje. Aproveita para se inscrever no canal. Silêncio, silêncio. Eu solicito ordem no tribunal. Vamos dar início à audiência de instrução e julgamento do Sr. Charles Ray Finch. Imagine acordar todos os dias, por mais de 15 mil manhãs, dentro de uma cela fria, escura, apertada. Agora imagine saber, desde o primeiro dia, que você é inocente, sem ninguém te ouvir, sem provas, sem chances. Essa não é uma história de ficção. É real. E aconteceu com Charles Ray Finch, um homem que viu o mundo mudar lá fora, enquanto ali dentro, em um cenário hostil, onde o tempo parou. Finch havia perdido a sua esposa um ano antes, vítima de uma pneumonia fulminante. E desde então, criava os filhos, Catherine, sua filha mais velha, de apenas 7 anos, e o pequeno Jones, de apenas 4 anos. Era Albert seu melhor amigo Ken. Passava todas as manhãs para buscar Jones Bailey e levá-lo para a creche comunitária, enquanto Finch trabalhava como mecânico em um posto local. Os dois homens eram inseparáveis desde os tempos de escola. E naquele domingo, Albert apareceu mais cedo do que o normal. Estava pálido, com os olhos arregalados e disse: Charlie, você precisa vir comigo. Aconteceu uma coisa no posto. Mataram o dono. A polícia está lá. E estão falando teu nome, cara. Como assim estão falando no meu nome, Albert? Eu estava em casa a noite toda com as crianças. Você sabe disso. Eu sei, Charlie. Eu sei. Mas parece que alguém disse que te viu por lá. Um tal de Paddy. Ele estava dormindo próximo do posto. E isso não deve ser boa coisa porque sabemos que a polícia sempre quer alguém para pôr a culpa. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a cair. Finch olhou para os filhos uma última vez antes de sair. Então a pequena Catherine apertou-lhe o braço e disse: Papai, volta pro jantar, né? Eu volto sim, meu amor. O papai nunca deixaria vocês. Mas lá no fundo, o Finch sabia que aquele seria o último olhar para seus filhos, pelos próximos 43 anos. Ao chegar na delegacia, Finch foi imediatamente algemado. Não houve interrogatório real, nem tempo para explicações. Ele foi preso sob os olhares frios de policiais que já o consideravam culpado antes mesmo de qualquer julgamento. Nos dias que se seguiram, Albert tentou de tudo. Buscou advogados, conversou com vizinhos, reuniu testemunhas. Mas era um homem negro, sem recursos, tentando enfrentar um sistema inteiro. Eles não querem saber da verdade, Charlie. Eles só querem dizer que pegaram alguém. E você, bem, você estava no caminho deles. Eu só queria poder colocar meu filho para dormir, Bert. Só isso. O Jones me chamava de papai, até quando estava sonhando. Ele praticamente um bebê. Só tem apenas 2 anos. Ele nem sabe que eu não volto. Tudo começou em fevereiro de 1976, na pequena cidade de Wilson, no estado da Carolina do Norte, quando o dono de um posto de gasolina, Richard Holloman, foi brutalmente assassinado durante um suposto assalto. Rapidamente, a polícia procurava por um suspeito, e os olhos se voltaram para Finch, um homem negro de 38 anos, conhecido na comunidade, mas com um histórico de pequenos delitos. Porém, nada que o ligasse àquela cena de crime. No tempo que passou, na cadeia a dor era insuportável e o tempo era cruel. A cada ano que passava, as memórias da infância de seus filhos se desfaziam como poeira. Albert visitava Finch constantemente, levava fotografias de seus filhos e o atualizava dos fatos fora da cadeia. Finch logo no início pediu para Albert nunca levar seus filhos para aquele lugar, que eles não mereciam ver aquela cena do pai dentro de uma cadeia. Os momentos mais esperados por Finch era quando Albert conversava sobre tudo o que estava acontecendo. É como se Finch congelasse o tempo e imaginar-se vivendo tudo aquilo.
Foi em uma manhã nublada de outono de 2016, no campus da Universidade Duke, que o professor Robert Luther Granger, conhecido apenas como Robert pelos alunos e colegas, teve seu primeiro contato com o caso de Charles Ray Finch. Um estudante do programa Wrongful Convictions Clinic havia trazido um dossiê antigo, repleto de anotações desconexas, páginas amareladas e recortes de jornal. No topo, escrito à mão: Finch, Charles Ray, condenado à morte, Carolina do Middles, Norte, 1976. Robert passou os olhos pelo arquivo, leu os primeiros parágrafos e sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia algo errado ali. Robert percebeu que se tratava de um daqueles casos que gritava por justiça mesmo depois de décadas em silêncio. A partir daquele momento, Robert assumiu pessoalmente a liderança da investigação. Não por vaidade, mas por senso de missão. Nos bastidores, dedicava noites inteiras, fins de semana, feriados. Nunca quis os holofotes. Seu foco era um só: libertar um homem inocente. As visitas à penitenciária começaram discretas, mas logo viraram rotina. Uma vez por mês, Robert atravessava mais de 200 quilômetros para sentar diante de Finch em uma sala fria, onde apenas um vidro o separava. Finch se apresentava com o corpo cansado, mas com os olhos vivos, como quem se recusava a aceitar o destino imposto. Na primeira conversa, Finch disse: Mais um advogado que vai sumir depois de me prometer o mundo. Não vim prometer nada, Sr. Finch. Vim lutar com o senhor, e não vou parar. A partir dali nasceu uma amizade com laços fortes. De um lado, um inocente que não baixava a cabeça, e de outro, um advogado destemido e incansável. Robert fazia questão de atualizar Finch sobre cada avanço da investigação. Encontramos inconsistências na arma. Ela nunca foi comparada com a bala retirada da vítima. Isso é grave. Estamos indo fundo nisso, dizia. Finch ouvia com atenção, mas sempre com uma dúvida no olhar. Eles vão ouvir vocês, Robert? Depois de todos esses anos? E Robert sempre respondia: A verdade é paciente. Ela não precisa gritar. Só precisa de alguém que a carregue até ser ouvida. Em uma dessas visitas, Robert apareceu segurando um livro já bem usado, com anotações nas margens e uma capa gasta pelo tempo. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Ao entregar o exemplar a Finch, disse com voz embargada: Esse livro salvou minha vida, Charles. Há 15 anos perdi minha esposa e minha filha num acidente. Fiquei devastado. Pensei em desistir da vida acadêmica, em abandonar tudo. Foi quando li esse livro. Frankl sobreviveu a campos de concentração. Perdeu tudo, mas encontrou propósito no sofrimento. Gostaria muito que você lesse com muita atenção, meu amigo, pois você é um exemplo disso. Você está aqui, mas sua mente continua intacta, e isso ninguém pode tirar. Finch segurou o livro com cuidado, como se fosse um presente precioso. Olhou nos olhos de Robert e respondeu com um sorriso sincero: Então agora eu tenho 2 milagres comigo: esse livro e você. Ao longo de 3 anos, Robert guiou seus alunos como um maestro silencioso, coordenando análises balísticas, entrevistas com testemunhas esquecidas, cruzamento de arquivos antigos, provas escondidas. Teve noites em claro refazendo a cronologia dos fatos. Foram milhares de horas dedicadas ao caso, sem buscar qualquer reconhecimento. Em uma das últimas visitas antes da libertação, Robert entrou na sala de vidro com um envelope nas mãos e lágrimas nos olhos. Charles. A corte aceitou nossa petição. Reconheceu as falhas no julgamento. A promotoria não vai recorrer. Você vai sair, meu amigo. Finch ficou em silêncio por longos segundos. Depois levou a mão ao peito como quem tentava entender se aquilo era real. Eu sabia que a verdade tinha um cavaleiro. E era você. Os dois se olharam emocionados e aliviados. Não havia mais divisões entre advogado e cliente. Eram 2 amigos e sobreviventes, cada um à sua maneira.
conectados por algo maior que a justiça, que era a força da esperança. Durante o julgamento, vários elementos apontavam para uma condenação forçada. A principal testemunha contra Finch foi um homem que depois admitiu ter sido coagido pela polícia para incriminar o acusado. Essa testemunha, que inicialmente disse não reconhecer o criminoso, mudou seu depoimento dias depois, alegando que Finch era o autor do crime. Tudo isso abafado pela polícia e o poder judiciário. Além disso, provas físicas cruciais foram resgatadas que antes haviam sido manipuladas ou omitidas. A arma do crime, por exemplo, era uma espingarda, mas o único item apresentado no tribunal foi um revólver encontrado no carro de Finch. Foi provado que não houve qualquer correspondência balística ou impressões digitais ligando-o ao assassinato. E, finalmente, as investigações conduzidas pela equipe da Universidade Duke revelaram um verdadeiro colapso judicial. Documentos antes desconhecidos vieram à tona, incluindo evidências de que os investigadores haviam omitido depoimentos e intimidado testemunhas. A balística foi reavaliada com tecnologia moderna, confirmando que a arma apresentada no julgamento não era compatível com o projétil encontrado no corpo da vítima. Além disso, ficou claro que a principal testemunha foi manipulada e pressionada, o que invalidava por completo seu depoimento. Em 2019, após uma revisão completa do caso, a Corte Federal decidiu que Charles Ray Finch havia sido injustamente condenado e ordenou sua imediata libertação. Ele saiu do tribunal como um homem livre, aos 81 anos de idade, com a saúde debilitada e com quase metade da vida desperdiçada atrás das grades. Era uma manhã dourada de fim de primavera, quando os portões da penitenciária se abriram, e Charles Ray Finch deu o primeiro passo fora dos muros que o haviam cercado por longos 43 anos. Seus olhos, ainda ajustando-se à luz plena do sol, se encheram de lágrimas antes mesmo de enxergar quem o esperava do lado de fora. À sua frente estavam Catherine e Jones Bailey, agora adultos, emocionados, de braços abertos e com os olhos marejados. Catherine correu primeiro, abraçando o pai com a força de uma criança que passou a vida esperando por aquele momento. Papai, o senhor voltou. Sussurrou entre soluços. Jones Bailey veio logo atrás, segurando o rosto do pai com as mãos, como que para confirmar que era real. Eu esperei por isso todos os dias. Agora a gente tem tempo, pai. Agora a gente tem tempo. Atrás deles, Albert chorava silenciosamente, seu velho amigo, agora curvado pelo tempo, mas ainda forte em alma. Demorou, Charlie, mas eu nunca duvidei. E ao lado, com um sorriso contido e o coração em paz, Robert e os alunos da Duke University o observavam em silêncio. O trabalho deles tinha terminado, mas a missão de Finch estava apenas começando. Finch logo foi invadido por uma multidão de jornalistas ao sair da prisão, e só esboçou as seguintes palavras: O que importa não é o que esperamos da vida, mas o que a vida espera de nós. Nesse contexto que Finch citou de Viktor Frankl, nos convida a inverter a pergunta. Ao invés de exigir respostas da vida, devemos nos perguntar e buscar qual é a missão que ela nos apresenta. E Finch havia entendido que, por mais amarga ou difícil que tenha sido sua jornada, ele aprendeu que a verdade aparece quando lutamos por ela. E com ela vem a redenção de muitos, que logo se propaga como uma corrente do bem. Na verdade, a vida só acaba quando desistimos, e a consequência da prisão é o silêncio. E nos dias de hoje, Charles Ray Finch recomeçou a sua vida em uma chácara tranquila nos arredores de Durham. Encontrou na filosofia e na psicologia, com autores como Viktor Frankl e Carl Jung, um caminho de cura e propósito. Passou a compartilhar sua história em palestras, tocando profundamente o público com sua serenidade e sabedoria nascida da dor. Em uma dessas palestras, conheceu Mary Granger,
mãe do advogado Robert, uma terapeuta viúva com quem desenvolve um relacionamento transformador. Juntos vivem o amor sereno que nasce depois da tempestade. Hoje, Finch é símbolo de resiliência e voz dos injustiçados. Caminha livre, mas consciente de que perdeu sua juventude para um sistema falho. Ainda assim, não guarda rancor. Escolheu a compaixão e a missão de inspirar. E com uma parte de sua indenização, fundou 2 instituições. A Casa de Recomeço Albert Finch, voltada à reabilitação emocional de ex-detentos, e o Lar das Estações, um orfanato para crianças abandonadas, em homenagem à infância solitária que ele mesmo vivera. Sua história nos desafia a agir, porque a maior prisão não são as grades, é o silêncio. Te convoco a refletir. E se fosse você? Quantas vidas estão sendo desperdiçadas nesse exato momento?